Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus primos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas primas não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, que você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Teresinha Vicente Pison. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 13, 54 a 58. 5 versículos. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Dirigindo-se para a sua terra, a terra dele, não a que ele morava em Cafarnaum. A terra, cidade da mãe dele, Nazaré. Então ele foi para Nazaré. Ele não morava mais lá. Jesus ensinava na sinagoga. A sinagoga era o local da assembleia, onde eles se reuniam. Não era chamada de igreja, não, porque era uma sala pequena, tinha um ambão, lia a palavra em hebraico e explicava. Só isso. Geralmente, quando ele entra na sinagoga no dia de sábado, que tem fariseu, tem confusão, porque os fariseus querem impor que Jesus não faça nada. E Jesus não obedece fariseu. Ele não veio para a terra para obedecer fariseu. Hoje tem um bocado de fariseu. De modo que ficavam admirados. O povo ficava admirado com o que ele fazia, com o que ele dizia, o modo como ele falava, tudo. Curava, tirava o demônio. Fariseu nenhum curava nem tirava demônio. Fariseu era hipócrita, a maioria. Porque falava e não fazia. Hoje também tem. Paulo era fariseu, mas não era hipócrita. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Começavam a falar dele, lá em Nazaré. A maneira como ele fala, ele é um homem sábio. Ele não estudou, como é que ele conhece tanta coisa? E precisa estudar, ele não é Deus. E os milagres? O fariseu não fazia milagre. Só no blá, blá, blá. Blá, 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 não serve para nada. Não é ele o filho do carpinteiro? Primeiro fala de José. Não fala de Maria, porque o principal na cultura judaica é o homem, ou era. Não é ele o filho do carpinteiro? O pai dele não é carpinteiro? Não é fariseu, por que ele está ensinando? O pai dele não ficava ensinando na sinagoga? Sua mãe não se chama Maria? Aí depois fala de Maria. Embora Maria é muito mais importante do que José, do que todos, do que eu, do que você, né? E aqui ele coloca, seus irmãos, eu não falei irmão de propósito, porque ele não tinha irmão. A palavra, já expliquei várias vezes aqui, a palavra grega, adelphos, significa parente, irmão, irmão de comunidade. Aí colocaram irmão de maneira geral, porque ele não tinha irmão mesmo. Não tem como provar que ele tinha irmão, não. No Evangelho mesmo, não. E o grande texto é aquele de João 19, 25 a 27, quando Jesus na cruz entrega Maria para um discípulo.
Se ela tivesse outro filho, não tinha entregue. Ela ficava com o filho dela. Então, isso aí prova claramente que não tinha irmão Jesus. Maria não tinha filho. Aí vocês vão ensinar os crentes, porque ele fica com esse blá, 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 né? Que eles não entendem. Então, suas primas, seus parentes, não são seus primos, não são Tiago, José, Simão e Judas? Parente, não irmão. Outra razão é que se eles fossem irmão mesmo, por que não foram canonizados? Se canonizaram Maria Madalena, que era uma pecadora pública, o soldado que enfiou a lança em Nosso Senhor, um soldado pagão, e não canonizaram os irmãos de Jesus? Não existiu, como é que podia canonizar? E a palavra também em hebraico, significa parente. Né? Abraão era primo de Ló e é chamado de irmão. Então é bom ler a Bíblia um pouco mais, para não dizer besteira, como os protestantes dizem muitas vezes. E suas parentes também não moram conosco? Só parentes. Então, de onde ele vem tudo isso? Então, de onde é que vem a sabedoria dele? Esses milagres. Ele aqui, os parentes dele tudinho, entendeu? Aquele ali, aquele acolá. Embora Jesus vai dizer que parente dele é quem faz a vontade de Deus. E ficaram escandalizados, não quiseram acreditar nele. Porque né, esse é filho do carpinteiro, os parentes estão tudo aqui, esse negócio de ele estar curando é tudo mentira. Vão dizer que ele cura pelo dedo de Satanás. E Jesus diz, vocês tenham cuidado, porque se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, não tem perdão não. Jesus, porém, disse, aqui ele vai falar o seguinte, um profeta só não é estimado em sua própria pátria. Ninguém é reconhecido na sua casa. Vai para a igreja todo dia, olha lá, vai eu come hóstia, né? Ninguém. Se uma vez uma pessoa que vem para a igreja sempre fala com uma voz um pouco assim mais forte, olha, só quer ser santo, agora está gritando. Não pode dizer nada dentro de casa. Né? Pode dizer sim, e muitas vezes pode gritar também, porque católico tem para ficar só com a boca fechada e falando mudo não, né? Católico não é mudo não, tem hora que é para gritar mesmo. Se está vendo a coisa errada, pode gritar, não é pecado não. Não mate ninguém, mas pode gritar. Jesus gritou, pegou o chicote, expulsou da igreja, teve raiva. O Evangelho fala que ele teve raiva. Não está dito que é para ficar de cabeça baixa toda hora, não. Eu mesmo não fico. Um profeta só não é estimado em sua própria pátria, na casa dele, na cidade dele e em sua família. E é verdade. Não é reconhecido. Então, se Jesus não foi reconhecido, eu não vou ser, nem ninguém. Pelos amigos, pelos familiares, ninguém vai reconhecer. Deixa eles. Quem pede são eles, eu não vou perder nada. A gente continua cumprindo a missão. Quem quiser acreditar, que acredite. E Jesus não fez, só que tem consequência, porque o que a gente diz, que faz, tem consequência. Na Bíblia tem, na religião também. Exatamente porque eles não quiseram acreditar, Jesus não fez na cidade de Nazaré muitos milagres. Pronto. Vocês não acreditam? Não. Pois eu não vou fazer milagre aqui não. Pronto. E tem gente que só aprende assim, aprenderam. Porque eles não tinham fé. A grande crise hoje no mundo é falta de fé também. Fora da igreja, muito mais. Aí é que não tem medo. E dentro da igreja também. E pelo que a gente vê em algumas situações, não tem fé. Não parece ter fé. Por o Evangelho de João, o primeiro pecado é a falta de fé. Se não adianta dizer Senhor, Senhor, dizer que acredita e não fazer, se não fizer a vontade de nosso Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu, no reino do Senhor. Leitura do profeta Jeremias, a primeira, está sendo lido muito Jeremias. Né?
Mas é só pedaços, porque o livro são 56 capítulos. Aqui é lido alguns versículos um dia, um versículo, né? Hoje é 26, 1 a 9. O que está escrito aqui? No início do reinado de Joaquim, um rei. Tinha rei do reino do norte, rei do reino do sul. Aqui não tinha mais o reino do norte. Foram para o exílio por causa do pecado de idolatria, que hoje está assim, ó, cheio de idolatria. Aqui só tem o reino do sul, que é a capital Jerusalém. Samaria já tinha ido para o espaço. O reino do norte estava no exílio já. Os reis tudinho morreram lá. Então aqui ele está falando para o reino do sul. Judá, capital Jerusalém. É o rei Joaquim de Judá. Um péssimo rei. Hoje tem um bocado de rei aí também. Péssimos. Filho de Josias. Então esse Joaquim era filho de Josias. E o pai dele, Josias, foi um bom rei. No sul só teve 3 reis bons: Davi, Ezequias e Josias. O último foi esse Josias, que era pai do Joaquim. Josias reinou lá pelo ano 626. 40 anos depois, Israel foi para o exílio, do jeito que o Jeremias falou. Então Joaquim era rei de Judá, muito bem. Foi comunicada da parte do Senhor esta palavra para o Jeremias. Aí o Senhor falou com Jeremias, vivia falando com Jeremias. Como é que eu vou discernir se é palavra de Deus ou não é? 80% dessas profecias de hoje não é de Deus, não. É humana, da pessoa. 10% é de Deus, dos profetas de hoje. E 10% é do cão. Então é bom você fazer o discernimento. Como é que eu sei? Se é palavra de Deus, dá uma paz grande. E acontece. Porque Deus, o Senhor está falando isso. Se não acontecer, ou foi do cão, ou é coisa tua. Um bocado de profeta aí que está falando coisa dele mesmo. Então, se não acontecer o que está dizendo, não foi de Deus. O primeiro critério é esse. Assim fala o Senhor. O Senhor que está dizendo. E por que é o Senhor? Porque aconteceu. Jeremias não disse que ia ser tudo destruído? Foi, pronto. Numa época, e ele falou 40 anos antes, né? Mas aconteceu. Então foi Deus que falou por ele. Põe-te de pé no átrio da casa do Senhor. Fica de pé no templo de Jerusalém. O átrio é um local. Tinha vários átrios. O átrio dos homens, das mulheres, não sei o quê, do sacerdote, do sumo sacerdote, eram locais do templo. E fala a todos que vêm da cidade de Judá. Então fica no átrio onde todo mundo tem acesso. Provavelmente na fachada lá, na entrada, numa das entradas. Tinha várias entradas no templo. Até hoje tem. Embora esse templo está destruído. Esse templo aqui que ele está falando foi destruído. E ele avisou que o templo ia ser destruído. Né? Então, põe-te de pé no átrio, na porta lá da casa do Senhor, e fala a todos os que vêm das cidades. O judeu era obrigado a ir todo ano para a festa da Páscoa, em Jerusalém. Jesus ia, com Maria e José. E depois ele, adulto, foi também. Pelo menos 3 festas como adulto ele foi. E não só a festa da Páscoa, ele foi em Pentecoste, festa das colheitas, estava lá. Lê o Evangelho de João que ele fala isso. Só tem 21 capítulos, João, lê essa noite. Então fala a todos os que vêm da cidade de Judá para adorar o Senhor no templo. Então fica aí na porta da igreja, todo mundo que entra no templo fala para eles. Aqueles que vêm adorar o Senhor. Naquela época não tinha sacrário não, viu? Sacrário é só católico. Fala o quê? Todas as palavras que eu te mandei dizer. Então, se o Senhor mandou, fala, não fica calado não. O Senhor não está pedindo, Ele está mandando. Jesus também no Evangelho, Ele não pede, Ele manda. Nós que não gostamos de obedecer, mas no Evangelho, 90% de Jesus não pede nada, Ele manda. Não retires uma só palavra. O Apocalipse vai dizer, São João também, quem acrescentar ou tirar alguma palavra da Bíblia, anátema est, vai morrer.
Então tenha muito cuidado quando você explica a palavra de Deus, para não acrescentar nada nem tirar. Talvez eles as ouçam. Então, proclama a palavra que eu vou te dizer. Talvez eles as ouçam e voltem do mau caminho. O que é voltar do caminho, do mau caminho? Se converter. O verbo voltar em hebraico é o verbo da conversão. A pessoa está no caminho errado, tem que parar, como o filho pródigo, cair em si e voltar. É isso. Mas não quer. Está no adultério, não quer deixar. Está na pornografia, não quer deixar. Né? Está vendo coisa que não presta no celular, não quer deixar. Então, vai carregar isso até o final. Até, né, vai ter a última chance de pedir perdão, mas vai pagar por isso. Se não pediu perdão e não lutou contra aqui. Então, talvez eles as ouçam. E o ouvir, na cultura hebraica também, é o mesmo verbo. Ouvir é o verbo obedecer. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve Ahavitá, Adonai Elohecha. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Ouvir quer dizer obedece. Não é para ficar só ouvindo, não. E eu me arrependa da decisão de castigá-lo. Tem gente que diz que Deus não castiga. Não está lendo não a palavra de Deus, pelo amor de Deus, eu fico assim, transtornado. Castiga sim, olha que não castiga. O pai também tem que castigar o filho e a filha, que não quer obedecer. Hoje parece que não pode nem olhar para o filho mais ou menos assim, porque, né? Castigue se não está fazendo a coisa certa. Deus castigou o povo. Se eles voltarem do mau caminho, se converterem, me ouvirem, obedecerem, talvez eu me arrependa. E Deus se arrepende? Não, aqui é a língua romana. Deus é por espírito. Mas Ele está dizendo o seguinte: vocês estão pecando. Se vocês pedirem perdão, tem perdão para vocês. É nesse sentido. Se não pedir, tem não. Se morrer sem pedir perdão, tem perdão não. Né? Tenho muita dificuldade de celebrar a missa de sétimo dia, porque eu não elogio ninguém que eu não conheço. Eu não boto ninguém no céu. Então não me chamo para celebrar a missa de sétimo dia, não. Os padres tudinho elogiando, está no céu. Eu não sei. Eu anuncio a palavra. Se aquela pessoa se converteu, vai ter a última chance. Se ela viveu uma vida sacramental, tem toda a chance de ir para o céu, aí sim. Mas se não, teve ainda a última chance. Mas não bote no céu, você não sabe. Né? Então, talvez eles as ouçam e voltem do mau caminho, talvez. E eu me arrependa da decisão de castigá-los. Foi bem. Castigar por quê? Por suas más obras. E Deus vai castigar, porque eles não se arrependeram. E Deus castigou Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, por pecado de homossexualidade, porque não se converteram. Está na Bíblia. Você lê quando chegar em casa. E o mundo hoje nem Deus essas coisas. Foi castigado. Na Bíblia é castigado. Né? A eles então dirás, e Deus ainda mandou falar assim, ó: isso diz o Senhor, co-amar Adonai, assim disse o Senhor: se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que vos dei. O que é se converter? É viver segundo a lei de Deus. Você tem 10 mandamentos na lei de Deus, viva. Eu também, o primeiro sou eu. E 5 da igreja. A escutar as palavras dos meus servos, os profetas. Hoje os padres, aqueles que estão falando a palavra, né, porque muitos não falam, né? Que eu vos tenho enviado com solicitude os mensageiros, os apóstolos. A palavra apóstolo, Shelia, é aqueles que são mandados por Deus, enviados por Deus, profetas, servos. E como é que eu sei se são verdadeiros? Se fala a palavra de Deus, você não está inventando coisa. Quem diz que Deus não castiga não é de Deus, porque aqui está dizendo que Deus castiga, como é que vai dizer que não castiga?
Não é um falso profeta. Simples. Muito simples. Que eu vos tenho enviado, mandado, com solicitude para a vossa orientação. Deus manda os profetas, os padres, para orientar o povo. Se não estão orientando, vão responder diante de Deus. E que vós não tendes escutado. Eu mandei os profetas e vocês não escutaram. É isso que Deus está dizendo, pela boca do Jeremias. E se vocês continuarem sem escutar, agora vem o castigo. O pessoal disse que deu no castigo, está aqui, ó. Farei desta casa, a palavra casa é em relação ao templo. Tem uma palavra hebraica para templo, rehala. Mas geralmente eles chamam Bet Elohim, Bet Adonai, casa do Senhor. Bet, casa. Belém, Betlehem, casa do pão. Então o templo é a casa do Senhor. Eu farei dessa casa, por isso que eles chamam de casa, uma cidade amaldiçoada. Ele amaldiçoou Jerusalém, não só castigou não, amaldiçoou, e bem feito, e se converter. Como amaldiçoou o Judas Iscariote. Deus não amaldiçoou não, está surdo? Pois leia. Farei desta cidade uma cidade amaldiçoada. Ainda hoje está em guerra. Faz 2.500 anos que ele falou isso, ainda hoje, estão em guerra lá. Por todos os povos da terra. Não é palavra minha, é o que está aqui, e eu anuncio o que está aqui. Minha obrigação é essa aqui, ó. Além dos 8 anos de estudo daqui, eu fiquei 12 anos em Roma estudando, para anunciar essa palavra. Os sacerdotes e profetas, e essa palavra é para os sacerdotes e para os profetas. Os maus sacerdotes e os maus profetas que não anunciam e não anunciaram. Primeiro que vão pagar. Está em Ezequiel 34 também. João 10. Os sacerdotes e profetas e todo o povo que estava lá ouviram Jeremias dizer essas palavras no templo, na casa do Senhor. Sacerdote, profeta e o povo. Quando Jeremias acabou de dizer tudo isso, tudo que o Senhor ordenara, que falasse a todo o povo, os sacerdotes, os profetas e o povo prenderam Jeremias. Bando de sacerdote safado. Bando de profeta safado. Merece o inferno. Merece o inferno. Estão prendendo o profeta do Senhor? Colocaram numa cisterna e foi dizer para o rei, esse rei Joaquim, nós queremos matar Jeremias. Foi o rei que colocou Jeremias na cisterna, eles queriam matar o Jeremias. Prenderam o sacerdote, o profeta e o povo, prenderam Jeremias dizendo, esse homem tem que morrer. Mesma coisa disseram com Jesus, crucifica-o, crucifica-o. É bom prestar atenção no que a gente fala, viu, dos outros. Para não se tornar um profeta, sacerdote, povo, acusando quem não deve ser acusado. É bom prestar bem atenção. Este homem tem que morrer. Porque dizes em nome do Senhor a profecia, essa casa será como Silo. Silo era o santuário de Israel do Norte, destruído, por causa do pecado de idolatria. E esta cidade será devastada e vazia de habitantes. Jerusalém vai ser devastada e vazia como Samaria, a capital do norte. E foi. Todo o povo juntou-se contra Jeremias na casa do Senhor. Prenderam Jeremias. Não prenderam nosso Senhor também, lá na sinagoga em Lucas 4, quiseram matar e ele saiu tranquilamente. Não tinha chegado a hora dele. Jesus é o novo Jeremias. Jeremias é figura de Jesus. O que aconteceu com Jeremias, aconteceu com Jesus. Só que Jeremias não morreu e Jesus morreu. Aí o rei botou ele numa cisterna, deu pão, um pedaço de pão todo dia, não deixou matar. No ano 586, os babilônios vieram, pode ler na história que está lá. Destruíram a cidade. Mataram esses profetas, o sacerdote e o rei. E o Jeremias escapou. Quem era o verdadeiro profeta? Ele.
O que ele falou aconteceu. Pois bem, a leitura é essa. O que tem que ser anunciado é isso. Todo o povo juntou-se contra Jeremias na casa do Senhor. E não pode adulcorar, não pode botar, né? Tem gente que gosta de adocicar as coisas. Minha obrigação como padre não é adocicar nada, não. Se é misericórdia, eu falo da misericórdia. Se é castigo, eu falo do castigo. E cada dia tem uma palavra diferente. É bom estar bem atento. Essa cidade ainda hoje paga. E o exílio que eles foram em 586 a.C. até hoje, só voltaram em 1948, no século passado, quando a ONU criou o Estado de Israel. Eles passaram 2.500 anos no exílio, por causa disso aqui, desse pecado. E esse território deles é uma tripinha do que era. Tanto que eles não aceitam esse território que a ONU deu. Eles não aceitam dividir Jerusalém com os palestinos. E essa guerra não vai terminar nunca. Na minha opinião, essa guerra não termina nunca. Para 1 ano, 2 anos, volta depois. Por quê? Não tem fé. Não obedeceram. Vão pagar até o retorno do nosso Senhor. Não precisa ficar assustado, não. Eu só estou falando da palavra do Senhor. Se quiser ficar assustado, fique, né? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.